Olha, como alguém falou que aqui está o presidente, o ministro da Economia e o ministro das Comunicações, deixa eu embarcar o ministro da Educação, Daniel Cara. Ô, cara. Bom dia, Daniel. Tá mudo, tá Abre, mudo. abre o microfone, abre o microfone. Desculpa. Bom dia para todas e todos, parabéns para vocês pelo canal. Jones, parabéns para ti, em especial, aí pela coordenação, pela liderança desse espaço. Mandar um abração para o meu amigo Mauro e para o Davi. Davi, eu não tive a chance de estar mais próximo dele, né, nesse período do PSOL, mas o Davi, eu concordo com o Mauro, é uma referência no pensamento econômico brasileiro, tem que continuar produzindo, e fiquei muito feliz com essa notícia desse programa. Faltou um de educação aí, hein? Eu não estou querendo me colocar, não, mas faltou um de educação. Pronto, vamos combinar já aqui no ar. Vamos combinar, porque, olha, e a quantidade de professoras e professores que o canal mobiliza é gigante, né? E, nossa, eu fico muito feliz, viu? Porque eu, de certa maneira, testemunhei todo esse processo do Jones, que ainda está longe de ser concluído. O Jones ainda tem muita história para construir, mas eu me recordo, Jones, que a gente se conheceu numa atividade no Senac, aqui em São Paulo, da Boitempo. Isso. 2019. Exatamente. O quanto que você cresceu e foi construindo, o quanto você é coerente com a luta, sua capacidade de trabalho. Eu acho que você tem razão. Eu não conheço pessoa que tenha maior capacidade que você, assim, força de articulação. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa e espero te encontrar. Eu tenho ido bastante a Recife. Vamos ver se a gente se encontra aí em Recife. Vamos embora. Quando você vier para Recife, me avise que a gente almoça aqui em casa. Todo mundo que vem a Recife, eu chamo para almoçar aqui em casa. Já veio o Mauro, já veio o Matheus, já veio algumas pessoas que não podem falar, porque não podem ser vistas comigo. Mas quando vier a Recife, me avise que a gente almoça aqui em casa. Fechado, cara. Parabéns e estou muito orgulhoso aí do que vocês estão construindo e da articulação que você tem feito. Jones, obrigado demais, homem. Boa jornada para ti. Deixa eu segurar o Davi aqui um segundo junto com o Daniel Cara, dois psolistas. Até mais. Valeu. Tchau. Abração. Bom, então, eu queria já dois psolistas aqui, né? Daniel Cara também, né? E Daniel Cara com a ligação histórica com o Luiz Erundina, né? Histórica mesmo com o Luiz Erundina. E queria uma palavra tua, né, sobre esse processo vivido pelo PSOL atualmente. Daniel, eu vi que você se solidarizou com o Davi, né, no Twitter, no X, né? Sim, eu tive com a Luísa, inclusive, nesse final de semana. A gente fez uma reunião aqui em São Paulo e depois, no domingo, a gente teve uma longa conversa. E ela está muito chateada com o que ocorreu. Ela tem um respeito enorme pelo Davi. Todo mundo que tem um debate sério. E veja, não significa que é preciso concordar, o Davi sabe disso, né? Não se trata de uma questão de concordância ou de uma compreensão comum sobre as questões econômicas, embora a minha seja muito próxima da do Davi. O problema concreto é que não dá para o pessoal perder a criticidade, porque se ele perde a criticidade, ele não tem sentido de existência. O pessoal existe para ser um partido crítico, e em muitos aspectos, em alguns momentos, ou em momentos que seja necessário construir uma frente ampla com outros partidos de centro-esquerda e de esquerda, mas o fato é que não faz sentido o pessoal ter uma legenda se não for uma legenda para, de fato, estabelecer uma diferença em relação aos outros partidos de esquerda. Ele tem que ter uma singularidade. O Davi, na questão econômica, representava isso fortemente. Então, ele é um patrimônio do partido, tem que ser respeitado como um patrimônio do partido. Tem que ser o grilo falante em relação a temas econômicos, a processos em tramitação do Congresso. Por exemplo, no dia de hoje, com apoio de vários setores do Centrão, da extrema-direita e do Partido dos Trabalhadores, começa a tramitar uma iniciativa ainda não estabelecida em projeto de lei para transferir recursos da educação do Fundeb para a saúde, para pagar profissionais da saúde. Ou seja, isso é ruim para a saúde, porque não vai resolver o problema da saúde, e é péssimo para a educação, desestrutura toda a política educacional. E ter uma pessoa como o Davi lá na bancada, e aí eu estou falando em meu nome, mas reproduzindo também o que pensa a minha grande companheira Luiza Erundina.
ter uma pessoa como o Davi era ter um assessor que ia estar atento, que não deixava passar nada em relação a isso. Eu me recordo que durante a campanha do Boulos aqui em São Paulo, num determinado momento, eu percebia que o Haddad estava presente numa atividade e o Haddad ficava angustiado, porque o Davi ele não apresenta o que não é verdade, ele apresenta o que é verdade. O Haddad não citou o nome do Davi, mas ele falava sobre as críticas, né, das quais eu compartilho e estava sempre dando dentro internamente do partido e dentro do âmbito da discussão dessa frente que o pessoal faz parte hoje com o governo, né, eu dava repercussão à posição do Davi, sem conhecer pessoalmente, no nível de ter uma relação próxima, etc. Então, eu estou só dizendo isso, que eu acho que essa é a importância do Davi. E essa é a compreensão que a Luísa Erundina tem. Essa é a compreensão que o Chico Alencar hoje está próximo do grupo majoritário do PSOL. Ele não está na oposição. E eu, como a Luísa, a gente tem uma característica de independência que é complexa. A gente tem repensado isso, inclusive. Mas o fato é que o Davi é uma figura que precisa ser valorizada. O pessoal precisa ter um pensamento econômico, não tem, fora aquilo que tem sido formulado pelo Davi, e que precisaria ter espaço dentro da estrutura do partido. O pessoal não tem pensamento econômico, tem pensamento na área de educação. Isso a gente pode dizer que o pessoal tem pensamento na área de educação. Em relação ao trabalho do Camilo Santana, e da proximidade que foi estabelecida com o governo, muitas vezes esse pensamento ele se esvai, o que é um problema, porque a gestão do Camilo Santana é uma gestão que é continuidade, eu já tenho falado sobre isso tem repercutido, várias pessoas têm dito a mesma coisa ou reproduzido. A gestão Camilo Santana é uma continuidade da gestão Temer, mas o pessoal tem o pensamento na área de educação. O Davi estava dando algo que o pessoal não tem, quer dizer, então precisa ter pensamento econômico, a gente vai ter que ter pensamento de segurança pública, vai ter que ter pensamento na área estratégico-militar. De certa maneira, é interessante que o Jones está dando conta de uma demanda que a esquerda tem e não está cumprindo. Então, na lista aí de temas que ele apresentou, falta esse pensamento na área militar, na área de segurança pública, mas essencialmente na área da economia. Até para um partido socialista, que defende o materialismo histórico, não ter pensamento na área de educação, de fato, na área de economia, de fato, é um grande prejuízo. Então é isso, eu estou muito feliz com a forma como o Davi foi defendido pelas figuras que eu considero centrais no partido, como a Luísa Erundina. Espero que o Davi não se desestimule. Eu sei que ele não vai se desestimular, porque um torcedor do Botafogo está acostumado com revés, e ele vai lutar bravamente para que a gente, de fato, faça com que o pessoal seja mais uma força dentro dessa luta da esquerda, né? Legal. Davi, te entrego para Nossa, me sinto muito honrado, muito feliz com as palavras do Daniel. O Daniel é a nossa grande referência da pauta da educação. É uma referência militante nessa luta, né? Porque não basta ser um acadêmico brilhante, né? Tem que ter também engajamento, botar a cara a tapa aí, porque a luta política precisa de coragem também, né? E a deputada Luísa Erundina é sempre brilhante. Ela e o deputado Chico Alencar, né? Junto com a deputada Sâmia, Fernanda e o Glauber, foram muito firmes, né? E isso não quer dizer, como o Daniel falou, que as divergências sejam, que não existam divergências, que nós estejamos na mesma corrente, no mesmo grupo político. Mas se trata de uma defesa da democracia interna do partido, da pluralidade, da democracia interna do pessoal sobreviver. Isso é muito importante. A Erundina, ela sempre teve um papel importante, né, na economia solidária, no orçamento participativo, sabe? Em chamar o povo para discutir a militância e não em algo extremamente burocratizado, conduzido por uma liderança de cima para baixo. Então, eu fico muito feliz com o Daniel, com a Erundina, terem dado esse apoio. Me honra muito, nesses momentos difíceis, receber apoios assim, confortam o coração. Então, queria agradecer também ao Mauro e ao Jones o apoio aí nesse período e dizer que a minha demissão
ela é só um sintoma de algo muito mais profundo e que sirva de alerta, né? Para a gente entender a importância de um partido que tenha democracia, que tenha participação da militância, da base nos rumos do partido, né? E que isso não aconteça novamente com assessores, com parlamentares que percam, porventura, posições dentro da Câmara, dentro da liderança da bancada, que isso mude daqui para frente. Tá bom. Decache aqui, a Mariana Belize pedindo, Decache, namora comigo, seu lindo. Acho que não vai rolar não, viu, Mariana? Acho que não vai rolar não. Mas tá bom. Olha, Davi... Mauro, o que é isso, Mauro? O que é isso? É Tinder. Mauro Tinder. O Mauro tem um talento para Tinder, viu? Eu já vivi essa experiência aí. Ele é o Rodrigo Faro dos comunistas. Davi, super obrigado. Impactante demais sua presença, bombástica entrevista. Nossa, estou muito feliz com o anúncio do teu programa semanal aqui. Acho que vai ser um grande sucesso, né? Você também é um jovem, né? Como você, o Daniel, o Jones aí. São todos figuras centrais para pensar o presente e futuro. A esquerda brasileira tem presente e tem futuro, e vocês são 3 nomes fundamentais nessa jornada. Obrigado, Davi. Um abração. Até a próxima. Um abração, Daniel. Abração. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Opa, tirei o Daniel. Deixa eu ler aqui umas mensagens que chegam e aí conversar contigo. Celi, Daniel... Como professora da Federal da Paraíba, vou me convidar para um almoço na casa do Jones. Vou falar com ele. Rapaz, é preciso estar muito atento ao PSOL na terra do Paulo Freire também. Pois é, tenho notícias do PSOL aí, outra hora a gente conversa. Josemar Moraes, que projeto maravilhoso. Tenho acompanhado todos os dias, professor Josemar Moraes. Mauro está fantástico. Seria legal um canal sobre direito e justiça também. Pense nisso. Direito, justiça, segurança pública. Acho que é uma boa conversa de fato. Boulos está fazendo no PSOL o que Lula e Dirceu fizeram com o PT? Pergunta o Bruno Resch. Verônica Nascimento, grande amiga. Tenho nem roupa para tanta autarquia, Daniel. Renan Zola, convide a galera do Soberania e da UP também. Tá na agenda, tá, Renan? Tá na agenda, sim. Fabi Gomes chega como nova membro. Olha aqui, muito generosa Carolina, mandando esse superchat aqui, R$200. Nossa, ficou até... E o Wilson também mandando uma contribuição muito expressiva. Obrigado. Vamos embora. Vamos construir juntos. Tá? O Didio Cabron, jornal A Nova Democracia, estratégico aliado para as lutas da terra no Brasil, né, sob intensa repressão. Estamos testemunhando a Revolução Brasileira, diz o Rafael Sampaio. Vinícius RG chega como novo membro. O Daniel diz, poxa, sobre games, aí sim vi vantagem. Sobre esportes não gosto, mas não faço objeção. Mas games, o Jonas é um fanático por games, eu não gosto, não tenho nenhuma afinidade com isso. Olha, Beto Comuna está sempre aqui, PSOL Maricá, a um passo de embarcar no PCBR. Ricardo Carneiro chega como novo membro, muito bem chegado. Poderia fazer... esse aqui eu já li e pronto, chega. Daniel, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já começou, mas queria que você aprofundasse um pouco mais. Eu ia fazer a pergunta exatamente que balanço você faz de 2 anos do Ministério da Educação de Lula 3 na gestão Camilo Santana, mas é tão próxima, né, que eu diria uma gestão Camilo Santana / Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele atua muito junto ali com o Camilo Santana. Que balanço você faz? Eu considero até... Bom, meu balanço é de que é uma continuidade da gestão Michel Temer, né? E que, veja, nesse momento, é algo que a gente precisa ter bastante compreensão sobre do que se trata dizer que a gestão Camilo Santana é a continuidade da gestão Michel Temer. Então, a política educacional do governo Lula é uma continuidade da política educacional do governo Temer, que golpeou a presidenta Dilma Rousseff. É importante colocar nesses termos. Mas com quase já 10 anos de uma visão educacional que se tornou amplamente hegemônica na gestão pública a partir do governo Michel Temer, em uma aliança entre o que a gestão pública apresenta vinculado ao pensamento das fundações empresariais, que foi construído, é importante dizer isso, Mauro,
foi construído em 1994, em especial pelo painel de reformas econômicas da educação nos Estados Unidos, sob a liderança do Eric Hanushek, que é, na prática, a agenda neoliberal da educação. Então, o Brasil, de fato, implementa isso na gestão Fernando Henrique Cardoso, depois tem uma tentativa de uma composição nas gestões Lula I, Lula II, na gestão Dilma I, na metade da gestão Dilma II, mas eles não eram totalmente hegemônicos, eram majoritários até, mas existia disputa. Mas na Lula III é uma continuidade da gestão Temer, e no governo Bolsonaro aí teve um outro hibridismo, no caso neoliberalismo com versão autoritária, né, sob uma versão autoritária, porque é disso que se trata o bolsonarismo, o trumpismo. É um neoliberalismo autoritário, uma via mais autoritária de implementação da lógica neoliberal. Então, na prática, a gente já tem muitos anos do neoliberalismo na educação, mas nunca com tanta hegemonia na sua versão articulada pelos Estados Unidos como no governo Temer e no governo Lula III. Esse é o ponto. E já dá para dizer com todas as letras, Mauro, não dá certo esse projeto. Melhorou a qualidade da educação no Brasil? Não melhorou a qualidade da educação no Brasil. A extrema-direita, muito hábil, ela vai dizer, bom, a educação no Brasil sempre foi ruim por culpa do Paulo Freire. O Paulo Freire nunca foi sequer discutido no Ministério da Educação. Eu desafio, eu defendo aqui uma postura que é equivalente à postura para dialogar com todos os campos brasileiros. Eu defendo uma postura que é a postura do Lutero, quando ele constrói as teses dele e prega na frente da igreja e desafia quem quiser debater com o Lutero para debater as teses dele. Estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer intelectual, qualquer gestor público no presente ou do passado, a me dizer que o Paulo Freire foi implementado, as suas ideias foram implementadas no Ministério da Educação em algum momento da história. Não foram. Digo mais, o pensamento do Anísio Teixeira, que recentemente foi alçado a patrono da escola pública brasileira, corretíssimo, pelo presidente Lula, sem cerimônia, como também não teve a cerimônia do Paulo Freire, quando foi determinado como patrono da educação brasileira pela presidenta Dilma Rousseff, por uma iniciativa do Congresso Nacional, da deputada Luiza Erundina, melhor prefeita da história de São Paulo. Na realidade, é interessante porque é disso que se trata. Os governos de esquerda, eles reivindicam as figuras históricas, Paulo Freire e Anísio Teixeira, mas não implementam uma ideia, Mauro. Uma. Não estou falando de meia ideia, não, uma ideia. E com isso a gente já pode dizer que a educação no Brasil não melhorou, a gente está enxugando gelo. Esses casos de municípios e estados que conseguem melhorar no IDEB tem uma série de complexidades. Eu tenho um manual para o gestor público que, de forma irresponsável, quiser melhorar o IDEB, a gente já sabe o algoritmo. É só treinar os alunos um ano antes da prova. É fazer a amostragem para ver quais alunos vão responder à prova. É ficar fazendo transferência de aluno de um ano para o outro para que sempre os melhores alunos prestem a prova. Ou seja, a gente está brincando de fazer educação. Mas, enquanto a gestão pública finge que ensina, os estudantes não conseguem fingir que aprenderam. Veja, Mauro, se fosse uma revolução, os lugares que estão indo bem... Fala do caso de Pernambuco, do Jones, que se diz uma liderança em relação ao IDEB, no ensino médio, se dizia no passado, se diz agora no governo da governadora Raquel Teixeira, que está com uma série de problemas, né, na sua gestão. Veja, se Pernambuco fosse uma referência, por que não se sente a qualidade da educação em Pernambuco? Por que não se sente a qualidade da educação no Ceará, a não ser esses casos que são estudantes que brilhantemente conseguem ingressar no ITA, conseguem ingressar em universidades extremamente concorridas? Isso, é claro, é mérito, mas é pouco. A gente precisa ter escala. Eu postei ontem no Instagram, no Twitter e anteontem no TikTok um vídeo do Paulo Freire. Paulo Freire fala com todas as letras. Ele não quer uma educação que treine, que é a que a gente tem feito no Brasil. Ele quer uma educação que forme. E em relação à formação, a gente vai muito mal. Caso contrário, a gente não teria um país em que o ódio e a polarização cresce tanto na escola pública, como também na escola privada, inclusive com casos de suicídio, com casos de
ataques, com casos de bullying, que na prática, se a gente for espremer, é elitismo, é racismo, é misoginia, é LGBTQIA+fobia. Então, no fundo, a gente não tem tido a capacidade nas escolas de construir um Brasil melhor. E se é para continuar do jeito que o Brasil está, se a educação se pretende a isso, ela não é educação, ela é anti-educação. E é isso que o Brasil tem feito nos últimos anos, e me dói, porque fui do governo de transição. O Jones, inclusive, falava, na época que eu fui do governo de transição, com razão, que eu estava ali isolado, né? Me colocaram como legitimação do processo. Briguei muito lá. Consegui avançar várias agendas, a gente conversava muito sobre isso. Agora, é pouco diante da necessidade. Agora, diante disso, não dá para parar de lutar. A gente estava brincando que o Davi é botafoguense, eu sou corintiano. E em Pernambuco eu tenho simpatia pelo Santinha. Então, lutar é a minha própria meu próprio meio de vida, não tem jeito. Essa revelação que você faz é muito impactante, sabe? De que nunca antes as fundações privadas tiveram tanta força no Ministério da Educação. É muito, muito chocante, né? Muito, muito forte essa revelação, mas acho que ela se coaduna com essa lógica global do governo Lula, né? Nunca antes os bancos tiveram tanta força no Ministério da Fazenda, e assim vai, né? Essa lógica neoliberal que está presidindo o neoliberal progressista, como queiram, o governo Lula como um todo. Eu queria que você explicasse para nós a diferença, então, entre uma educação ou uma política educacional de corte neoliberal, aplicada em nível federal, com a política educacional de corte, não sei se é exagero, mas de corte de extrema-direita ou fascista, aplicada, por exemplo, no governo de São Paulo. Quais são o que difere as características do projeto educacional federal do projeto educacional paulista sob o comando do Tarcísio? Olha, o resultado vai ser o mesmo. É importante destacar essa questão, né? O resultado da política educacional vai ser o mesmo, que vai ser a exaltação de uma visão neoliberal que a escola francesa, na síntese do Dardot e do Laval, mas que vem de uma tradição do Bourdieu e do Foucault. Para falar só de autores importantes, é importante a gente dizer sobre isso, no sentido de colaborar com as pessoas para que elas possam buscar de maneira autônoma a informação. Mas a escola francesa ela vai sintetizar isso na ideia do indivíduo neoliberal, que é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. E se você é um empreendedor da sua própria história, significa que, na prática, na lógica neoliberal, você, como pessoas, também se coloca como produto. E aí tem um livro belíssimo do Safatli, junto com o Christian Dunker, eu acho que é da maior beleza estética na construção, que fala sobre o sofrimento psíquico do neoliberalismo, é disso que se trata. Hoje, por exemplo, na Rádio USP, nós tivemos um programa que participou eu e uma professora da psicologia da USP, falando sobre quanto tem aumentado o caso de automutilação, casos de automutilação e de suicídio entre adolescentes e crianças até. Uhum. E isso tudo é fruto dessa lógica. Então, tanto a política neoliberal comedida, que é o que está sendo... Eu não vou dizer comedida, não, porque é pior do que isso. A política neoliberal, estrito sensu, que está sendo implementada na educação no governo Lula, infelizmente. Como também a política neoliberal autoritária alcançam esse resultado. A diferença da autoritária é que ela vai ter elementos que reforçam, como aqui em São Paulo, uma lógica de flerte com o autoritarismo e formação para o autoritarismo, que se trata da política de militarização de escolas. Veja, o governo do presidente Lula não enfrenta a agenda da militarização de escolas. Ele simplesmente se ausentou do debate. Ele disse que ele não vai promover, mas que estados e municípios têm autonomia para realizar o que querem. Ou seja, ele deixa de assumir uma tarefa da União, que no artigo 23 da Constituição Federal deve dar as diretrizes e bases para a educação nacional. Nesse tema, ele se exime de cumprir com o seu dever.
E ao se eximir de cumprir com o seu dever, significa que o governo ele abdica da sua tarefa de governar, de orientar estados e municípios. Então, na prática, o que eu quero dizer é que a diferença entre uma e outra é o caminho pelo qual se dá o resultado da educação. Enquanto no caso do lulismo, terceira versão, o caminho se dá por um neoliberalismo que tenta flertar de maneira um pouco mais envergonhada com a implementação de um projeto em que o estudante ele tem que se entender como um empreendedor de si mesmo. No caso dos governos de extrema-direita, o que se afirma é que tanto o estudante tem que se entender como empreendedor de si mesmo, como ele deve compreender a sociedade de forma autoritária. Então, a diferença não é pequena, né, porque o autoritarismo, de fato, é um flerte com o fascismo, e não se trata disso, o governo do presidente Lula, mas o resultado, em termos de formação dos cidadãos, é terrível da mesma maneira. Nossa, terrível. E olha, eu vou dizer para você com todas as letras, essa é uma agenda que morreu significativamente, pelo menos a agenda do governo Lula, está sendo substituída pela agenda autoritária, neoliberal autoritária na Europa e nos Estados Unidos. Mas essa agenda das reformas econômicas da educação que são implementadas no Brasil, ela morre nos Estados Unidos na década de 2000. Então, a gente está com uma agenda, inclusive, 20 anos atrasada aqui. Não se construiu coisas melhores lá, tá? Deixando bem claro. São piores. Mas o caminho não é esse. Insistir nessa agenda vai resultar em trumpismo. Vou dizer agora com todas as letras, Mauro. As gestões Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, metade, Dilma 2, Dilma 2 pela metade. Michel Temer resultaram na formação de uma sociedade e na formação de consciências que desembocam no bolsonarismo. Grave, hein? É muito grave, é uma situação desesperadora. E Lula 3 acelera esse processo. Essa ideia de responder à avaliação de larga escala, fazer bem uma prova, não significa que ninguém é ético, por exemplo. O próprio nazismo ensina isso, né? O trabalho da Hannah Arendt sobre o nazismo, A Banalidade do Mal, explica isso. Você pode ser extremamente competente em critérios que são critérios estritamente demandados pela autoridade do seu emprego, por exemplo, pelo seu gerente. O Eichmann, ele não acreditava que estava fazendo mal, ele cumpriu uma ordem. E, de certa maneira, a gente está formando pessoas assim, que não conseguem refletir sobre sua própria prática. Então, é um perigo que está acontecendo e a gente precisa chamar a atenção sobre esse problema. E me parece, né, Daniel, que há da mesma maneira como se olha na economia ou na economia política, o olhar é para as planilhas, ou seja, para os números. Na educação, parece que o governo tem essa preferência também, né? Então, olhar para planilhas, olhar para números, obter resultados quantitativos como a grande referência do que o governo qualifica como sucesso ou insucesso, né? Exato. O problema é que o que eu vejo é que é um governo... Veja, o governo... Essa agenda está tão desgastada e é uma perspectiva tão... É uma cabeça de planilha, uma perspectiva tão limitada do que é a educação, que observa, Mauro, o tamanho do nosso drama. A política educacional do governo Lula não é uma política educacional. É o pé de meia, que é uma política de distribuição de renda. Comportamentalista, behaviorista. Meu colega, meu parceiro de sala, inclusive, que compartilha a sala comigo, Fernando Cássio, que é uma grande... Vai estar aqui amanhã com a gente. Excelente. Eu já vou introduzir, mandar um beijão para ele. Já vou introduzir. O Fernando ele fez um artigo brilhante na Carta Capital sobre um assunto que a gente dialoga há muito tempo já, né, desde a transição governamental, que é a questão de que o pé de meia não é uma antipolítica educacional, não que não seja importante,
O problema é que o pé de meia não é política educacional, porque ele não está preocupado com qualidade da educação, com processos educacionais. Ele está procurando obrigar o estudante a ter presença no ensino médio. Só que, quando ele passa da porta da escola para dentro da escola, saindo da rua para a escola, ele não vai ter uma escola melhor, não vai ter uma escola mais atrativa, não vai ter uma escola que se preocupe de fato com aquilo. E olha só o tamanho do buraco que nós estamos agora, hein? Com aquilo que até nos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Fernando Henrique Cardoso, que eram extremamente problemáticos, mas ali estava inscrito nos PCNs. Tinha transversalidade em ética, solidariedade, processos de respeito ao outro, tolerância, enfim. Os PCNs são mais avançados do que a Base Nacional Comum Curricular, feita no governo Michel Temer, mas que é o documento de real adoração do ministro Camilo Santana. E vou dizer mais um dado aqui que normalmente eu não falo, peço que você problematize isso com o Fernando, inclusive, amanhã. Normalmente eu não falo porque é tanta coisa, a gente não chama atenção. Hoje, depois de tanta pressão que nós fizemos em relação à reforma do ensino médio, e é interessante observar, né, que canais governistas, eles têm, inclusive, chamado fundações empresariais para falar de educação. Então, a própria lógica de aquisição de um programa de educação, até na esquerda, começa a ser das fundações empresariais numa agenda já destruída nos países ocidentais. O Brasil não é Ocidente, é América Latina, e teria que ter maior consciência disso para poder evoluir. Agora, olha só a situação. As fundações empresariais, depois de serem desgastadas por nós na luta pela reforma do ensino médio, e você sempre foi uma pessoa que ajudou a gente a comunicar as críticas à reforma do ensino médio, enfrentando, muitas vezes, inclusive pessoas do nosso campo, como Renato Genini Ribeiro, que insiste em defender a reforma por um caso exclusivamente, na minha opinião, de desconhecimento, de não compreender o que é a reforma do ensino médio. Mas, veja, a reforma do ensino médio, a gente combate, as fundações empresariais se desgastam, mas a lógica das fundações empresariais hoje está sendo implementada em diversos estados e municípios pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, sob a liderança do ex-ministro Henrique Paim, José Henrique Paim. Ou seja, que foi secretário executivo do Haddad e foi ministro tampão do governo Dilma, né? Porque não teve condição política de se manter no ministério para o segundo mandato da Dilma. Então, hoje até a própria presidenta Dilma está mais afastada do Paim. Mas veja, hoje o secretário executivo do Ministério da Educação, na substituição da Isolda, que era das fundações empresariais, é uma pessoa da FGV, que é o Léo Barchini. Então, a articulação ela está mais estruturada. E nesses dias vai ser lançado, aqui na FGV de São Paulo, um centro de políticas educacionais para cumprir a tarefa que a do Rio de Janeiro faz para dividir a demanda. Então, o neoliberalismo ele tem várias alianças, vários tentáculos para se implementar. Agora, política séria para mudar o país na área de educação, essa só está nos livros do Paulo Freire, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, nas políticas do Leonel Brizola, né, é importante frisar, nas políticas da maior prefeita da história de São Paulo, Luiz Erundina, que só não avançou mais na política, porque foi bloqueada exatamente por ser uma pessoa que acredita no poder popular, no pensamento de alguns setores da academia na área da educação, que sequer é hegemônico na área da educação. Então, o fato do Brasil não ter uma política educacional retoma aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, que o problema da educação é que a crise, na prática, é um projeto. Inclusive, a newsletter, né, o boletim do canal do Jones Manuel, que você me mandou ontem, trata desse tema com centralidade ao primeiro texto do boletim que vocês fizeram. Sim. Nossa, muito impactante também essa entrevista, Daniel. Vamos combinar você muitas vezes aqui. Quem sabe essa parceria não evolui para coisas diferentes aí. Vamos ver. É claro que você tem as condicionantes do fato de ser professor universitário, né? Em dedicação integral, né? Dedicação exclusiva, mas na medida do possível, quero você aqui sempre, tá, Daniel? Sua presença, além de um grande amigo, né? Figura-chave aqui para pensar a educação brasileira.
Obrigado. É isso aí, tamo junto. Prazer, Tamo junto. Maurão. Abração.